Salmo 90, a partir do verso de número 1. A eternidade de Deus e a brevidade da vida do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltem, filhos dos homens, porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrasta por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e afligidos pelo Teu furor. Colocaste diante de Ti nossas maldades e à luz do Teu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob Tua ira, todos os nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e o Teu furor conforme o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com o Teu amor fiel, para que em todos os nossos dias a gente se alegre e se regozije. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra os Teus feitos aos Teus servos e a Tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, Salmo de Moisés, é sobre esse texto que eu gostaria de trazer uma reflexão essa manhã. O tema da mensagem é: não desperdice o seu ano. Oportuno, não? Não desperdice o seu ano. Para que você já entre o ano de 2019 sem desperdiçá-lo. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi esse ano que passou para você? Como é que ele foi? Eu espero que tenha sido bom. Eu espero que tenha sido recheado de coisas boas. Talvez tenha sido o ano do seu casamento. Talvez tenha sido o ano que você começou a namorar. Ou você firmou um noivado com alguém. Talvez tenha sido o ano que você comprou a tua casa própria. Talvez tenha morrido alguém, o teu ano não foi lá tão bom. Talvez você tenha ficado doente. Talvez tenha passado por uma grave crise financeira. No fundo, não importa se o seu ano foi bom, se o seu ano foi ruim. O importante é não desperdiçar tempo. Isso que é o importante. Porque ao contrário do que prega a sociedade, que diz que o teu ano tem que ser recheado de sucesso, que você tem que alcançar todas as suas metas, que se você não vencer em determinadas áreas da sua vida, o seu ano não valeu a pena, você não virou, não foi um ano importante para você. Isso não é sucesso aos olhos de Deus. Não é assim que Deus pensa. Um ano de fracassos não é um ano de derrotas. Um ano de fracassos é um ano de tempo desperdiçado. Isso sim. Para Deus, fracassar é desperdiçar tempo. E o que é desperdiçar tempo?
basicamente duas coisas. Desperdiçar tempo na vida do cristão é, em primeiro lugar, quando não se vive para a glória de Deus. Em primeiro plano, isso é desperdiçar tempo diante dele. Em segundo lugar, é quando não se percebe o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você não retém as lições espirituais que Deus está te ensinando. Isso também é desperdiçar tempo. Isso também é perder tempo. Viver para a glória de Deus, retendo as lições divinas, é o que dá sentido e direção para a vida cristã. Não dá para viver sem isso. E a gente vai ver nesse texto, no Salmo 90, nós vamos olhar agora para um povo que é craque em desperdiçar tempo. Que conseguiu entrar para o livro dos recordes como os campeões de tempo desperdiçado. Eles são merecedores do título. Eu quero provar para você que são. Que não há quem se compare a eles. O Salmo 90, ele foi escrito há mais de 1400 anos antes de Cristo. É considerada a mais antiga composição do Inário de Israel. É a canção que é o tema que abre o quarto livro dos Salmos. Não sei se você sabe, mas o livro que nós temos dos Salmos hoje é uma compilação de Inários. É uma compilação de canções organizadas por Esdras e ele é dividido. O Salmo 90 abre a porta da quarta seção desse livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 ao Salmo de número 106. Mas é também, o mais importante, a canção tema que embala a peregrinação do povo de Deus no deserto. Você não tem certas canções que você carrega na memória, que são meio que temas da sua vida? Que quando toca em casa você fala, aumenta o som, que essa música é minha. Essa música fala de alguma fase que eu passei, de algum problema que eu enfrentei, eu me identifico com essa música e quando o cantor entoa essa canção, parece que sou eu que estou entoando. Não é assim que a gente se relaciona com as artes? O Salmo de número 90 é a canção tema da peregrinação do povo de Deus no deserto. Se há alguma canção a ser entoada, enquanto eles vagavam sem rumo durante 40 anos no deserto, ali perdendo o tema, é essa canção aqui do Salmo 90. E por que 40 anos perdendo tempo? Por que 40 anos desperdiçando o seu precioso tempo? Porque era um povo rebelde, um povo incrédulo e duro de coração, que apesar de ver o favor de Deus, ao serem libertos do domínio de Faraó, ainda assim pecavam e idolatravam deuses falsos, deuses estrangeiros. Campeões em perder tempo. É um título que ninguém tem orgulho de carregar, mas Israel, esse povo que peregrinou, carregou com orgulho, subiu no pódio em primeiro lugar, levantou o troféu e começou a banar. Soltou champanhe na largada. Não há quem vença. 40 anos perdendo tempo. Não viveram para a glória de Deus e não aprenderam nada com o Senhor. É nesse contexto que Moisés escreve esse hino de adoração que a gente acabou de ler. Essa oração, adoração, são os dois. Ao perceber o tempo que eles estavam perdendo no deserto, ao perceber que eles estavam rodando e não chegavam a lugar nenhum, Moisés percebeu que era a mão de Deus pesando sobre ele. E ele escreveu essa canção. O hino, que apesar do clima seco e árido, que é o deserto, que é a sua volta, é um hino que está recheado de adoração, de gratidão.
Olha o verso de número 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E a ênfase vai para geração em geração. Moisés olhou para trás, conhecia a história do seu povo. O meu Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Porque quando eu era bebê, Deus não permitiu com que os primogênitos dos hebreus morressem com um grande genocídio nas mãos de Faraó, desse perverso. Deus não permitiu. Deus me guardou. O tempo passou. E Deus deu uma nuvem para carregar o povo no deserto. Uma nuvem que protegia-os de noite e de dia. Que não deixou as sandálias se desgastarem, nem as roupas envelhecerem. De geração em geração, Deus é refúgio. De geração em geração, Deus protege. Moisés estava envelhecendo. E ele pensava e arrazoava, apesar da minha pele estar enrugada, apesar de eu estar às portas da morte, se eu não entrar na terra prometida, uma geração depois de mim vai entrar. Alguém vai entrar, alguma geração vai entrar, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. É essa a inspiração e o contexto para Moisés poder dizer de refúgio, de geração em geração, Tu és o nosso refúgio. A palavra é, Tu és refúgio. Refúgio é o local utilizado para se esconder do inimigo, para servir de abrigo, mesmo quando o inimigo é o nosso próprio coração. Mesmo quando o inimigo é a gente mesmo, Deus ainda é o nosso refúgio. Quando o nosso coração nos faz errar, quando os nossos sentimentos nos faz tropeçar, Deus é o nosso refúgio. Como é que tem sido a sua gratidão em oração? Por quantas fases durante esse ano você agradeceu por ter passado? Ou você se lembra mais da sua lista de pedidos do que se lembra da lista pela qual agradeceu? Alguma coisa está errada na nossa oração. Acho que a gente tem que dar uma reconfigurada nela, porque num clima árido, Moisés é capaz de falar, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Acho que a gente tem que aprender com o Salmo de Moisés. Em algum momento, deuses falsos são construídos. Em uma determinada data e hora, os ídolos eles são fabricados. Alguém vai lá e faz eles à mão. O Deus de Israel não. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele não é criado. Ele é criador. Antes de todas as coisas, Ele é, porque já era. Ele é o Senhor do tempo. Ele é dono do tempo. Ele não envelhece. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não envelhece porque também nunca foi jovem. Ele não muda. É o que diz o verso de número 2. Antes que os montes nascessem, ou que o Senhor tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, a gente está dando volta, a gente não sabe para onde vai. Tu não. Tu não está preso no tempo conosco. O Senhor é dono do tempo. O Senhor é Senhor do tempo. O Senhor é grande, eu sou pequeno. É o que Moisés está dizendo aqui. E sempre enaltecendo a eternidade de Deus, fazendo um contraponto com a temporariedade do homem.
enquanto o homem é passageiro. Olha o verso de número 3. Tu fazes o homem voltar ao pó. E diz, volta, ó filhos dos homens. O mesmo Deus que é criador da vida também é o Deus que pode tirar a vida a qualquer momento. A lição é que o aniquilador, aquele que pode falar todos virem pó, ele preferiu ser criador e dar a vida. Ele preferiu ser o que manda sair, ir embora da terra do Egito, do que ser aquele que diz, voltai, ó filhos dos homens. Moisés está peregrinando 40 anos no deserto, cheio de pó ali, porque a areia é pó, e ele fala, Senhor, eu estou andando 40 anos no deserto, mas a qualquer momento o Senhor pode me pedir para voltar. O Deus que manda aí é o mesmo Deus que pode pedir para voltar. Moisés vai reconhecendo a soberania, a grandeza, a eternidade de Deus e a sua misericórdia. Ser refúgio em meio ao que mais aterroriza os homens. O que mais aterroriza os homens? O tempo. É o que há de mais destruidor. O que frustrava Moisés e o povo não era o deserto. Eles já estavam dispostos a passar pelo deserto quando saíram da terra do Egito. Eles sabiam que ia enfrentar o deserto. Mas é o tempo. É dar voltas. É rodar. É a ansiedade de chegar logo na terra e nunca encontrar saída. É andar em círculos. É se sentir perdido, frustrado, acabado. É o tempo que os estava derrotando no deserto. No entanto, o nosso Deus, que desde antes que os montes fossem criados já era. O nosso Deus que de eternidade em eternidade é Deus. O nosso Deus que é o nosso refúgio de geração em geração. Ele nos guarda das nefastas obras do tempo. É o nosso Deus. Terrível inimigo é o tempo. O tempo é verdadeiramente ingrato. É a força mais poderosa do universo, depois de Deus. É a força que destrói os mais poderosos reis, porque passa o tempo, eles têm que morrer. É a força que nivela montes, porque passa o tempo, montes sobem, montes descem. É a força que destrói as armas mais potentes, porque elas enferrujam, elas se acabam, elas quebram. É o tempo. No entanto, Deus está aqui nos protegendo da força mais poderosa do universo. Você só pode proteger alguém de algo se você é mais forte do que ele. E o nosso Deus o é. Nosso Deus é mais forte do que o tempo, porque o nosso Deus é eterno. Essa era a canção de Moisés. E essa que deve ser a nossa canção. Olha o verso de número 4. Porque aos teus olhos, 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. O que Moisés está dizendo aqui de forma poética? Que Deus não sente os efeitos do tempo. Passa 1000 anos. Deus fala, nossa, nem senti. Parece que foi um dia só. Coisa à toa. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não sente os efeitos do tempo, porque Ele é criador do tempo. O tempo se submete a Ele. Verso de número 5. Tu os arrastas por uma correnteza. Sabe o que Deus faz com o tempo? Ele pega milhares de anos e faz o que quiser. Ele arrasta. O tempo não é páreo para Ele. O tempo não consegue atingir a Deus. Continuando o verso.
Eles são como o sono. Por que são como o sono para Deus? Porque os milênios são como o sono. Porque são como se não fosse nada. É algo tranquilo. É um passeio no parque. É uma soneca. Para Deus não faz diferença alguma. É como a relva que floresce ao amanhecer. Uma plantinha. Não havia nada mais sensível do que uma plantinha. Que brota e floresce de manhã, verso 6. Mas à tarde murcha e seca. Esse é o tempo para Deus. O tempo morre sozinho diante do Eterno. O tempo não é páreo para o nosso forte e eterno Deus. É isso que essa canção está dizendo. Moisés peregrinando no deserto, 40 anos perdido com aquele povo, lembrando, eu estou preso, tu não. Verso de número 7 é revelador. Agora ele fala um pouco sobre o homem. Tu és refúgio de geração em geração. Antes que tudo fosse criado, o Senhor já era. Tu decidiu ser criador. Nos mandou ir ao invés de mandar voltar. O tempo é como se não fosse nada para ti. Mas nós, verso 7, nós somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Como Deus estava atingindo, que instrumento que Deus estava utilizando para atingir com a sua ira os filhos de Israel? Ele estava utilizando o próprio tempo. Moisés percebeu que Deus os estava provando. Pelo tempo que estava demorando no caminho até Canaã, ele percebia que o Senhor do tempo, aquele que tem domínio sobre o tempo e o espaço, estava usando o tempo contra eles. Isso é o furor. Isso é a ira. Abandonando um povo inteiro para peregrinar e andar em círculos. Permitir que se iludam. Permitir que se confundam. Por quê? Para mostrar o seu pecado. Para colocar o dedo na ferida. Para fazer emergir a superfície. As intenções mais terríveis de coração e que estão ocultas. É para isso que Deus permitiu com que esse povo andasse 40 anos perdendo tempo no deserto. Pecados, irmãos, subjetivos, com inveja, incredulidade, ciúme, ódio, são pecados que estão na nossa mente, no nosso coração, e muitas vezes a gente não exterioriza. Ninguém sabe que a gente peca desse jeito. São pecados que o irmão não pode acessar, que o pastor não pode acessar e nem quer, que habitam nas profundezas do coração. Mas Deus consegue acessar. Mas Deus consegue ver. E Ele vai permitir com que você vague sem rumo na sua vida espiritual. Com que você ande em círculos. Em algo que você pode chamar de deserto. Até você aprender as lições espirituais. E começar a glorificá-lo com a sua vida. Glória a Deus. Como é que foi esse ano que passou para você? A glória de Deus foi o teu alvo. Foi a tua bússola que te direcionava. Aprender as lições espirituais era a sua prioridade. Era algo que você não deixava passar desapercebido. Você aprendeu a glorificar Deus ou não? Vagou perdido nos seus próprios caminhos, sendo sábio diante do seu próprio entendimento. Quem foi você esse ano que passou? É didático para nós aqui essa manhã
uma foto que eu vi nas redes sociais. Um avô e um menininho em uma lanchonete, comendo um de frente para o outro. O menininho jogando videogame, concentrado no seu jogo, e o avô já velho, com as mãos cruzadas, olhando para ele. E a legenda embaixo: o tempo está passando, jovem, e você não percebe. Nossos anos são como um suspiro. Nossos anos passam rapidamente. Olha o verso de número 9. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos acabam como um suspiro. Esses foram os anos, um suspiro. Como é que passou esse ano para você? Foi um suspiro. Nossa, pastor, já é final do ano, a gente já vai fazer o culto da virada. Esse ano passou que eu nem vi. Você está perdendo tempo na tua vida espiritual. Isso sim é um fracasso. O tempo está passando, jovem, você não percebe. Quando é que você vai perceber que a vida passa? Que as pessoas se fazem a serem apreendidas. E você, envelhecendo sem Deus, sem perspectiva de relacionamento com Ele, sem santidade. Olha o verso de número 10. Descreve a tua vida. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Minha avó viveu até meados dos seus 85 anos. E ela virou para minha mãe, que tem hoje 58. E ela disse: nossa, Ruth, parece que foi ontem que eu era uma menina e eu estava casando. Quando você piscar, você vai ter 70 anos. Quando você perceber, você vai estar se aposentando. Eu dava aula de inglês, antes eu era o mais jovem da turma, eu tinha 19 anos. Hoje já tenho 29. Já não sou mais o mais jovem da turma. E você? Aproveita a doçura da tua juventude. Aproveita a tua meia-idade para viver para Deus. Porque amanhã pode ser tarde para você viver aquilo que só pode ser vivido agora. Lições espirituais têm data de validade. Elas precisam ser aprendidas nesse momento. Na eternidade, os seus anos de vida vão depor contra ou a seu favor. O que eles vão dizer sobre você na eternidade? Você ficou dando voltas no deserto, não aprendeu a abrir mão da pornografia, não aprendeu a parar de trair o cônjuge, não aprendeu a parar de mentir, não aprendeu a parar de fofocar, não aprendeu a controlar a ira, não aprendeu a deixar de ser preguiçoso, não aprendeu a fazer da sua mente uma mente cativa ao Senhor, ficou dando volta, ficou virando, confuso, perdido, desperdiçou tempo. É um verdadeiro refém da ira de Deus. O que os seus anos vão dizer de você na eternidade? Quando você fica perdendo tempo, pode ter certeza que é Deus tocando na ferida. É Deus trazendo os seus pecados para fora. É o que diz o livro de Deuteronômio 8, verso 2. É revelador sobre esse período de peregrinação do povo no deserto. Deuteronômio 8, 2 diz assim: e vocês se lembrarão de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que há no seu coração, se vocês guardam ou não os seus mandamentos.
para provar, para humilhar, para saber o que há no seu coração. Por que Deus deixa você andar perdido por aí? Para saber o que há no seu coração? Deus já não sabe o que tem no seu coração, irmão? Deus sabe o que tem no seu coração. Quando Ele diz para mostrar o que há no seu coração, é para mostrar para você, é para escancarar para você, é para que você abra os olhos e perceba quanto que você é adúltero, quanto que você é ciumento, quanto que você tem ódio, quanto que você não perdoa, quanto que você é amargo. É para mostrar para você. O contexto de todo esse capítulo nos fica muito mais evidente quando a gente percebe o porquê o povo de Deus estava perdendo tempo. Idolatria é um profundo pecado. Verso de número 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pergunta. E o teu furor conforme o temor que te é devido? E nesse momento o povo de Israel podia atrapalhar a oração de Moisés. E podia dizer: nós conhecemos o furor do Senhor. Nós sabemos como devemos tremer diante dele. Porque o Deus que controla o tempo e o espaço nos prendeu rodando nesse deserto. Nós conhecemos o furor da sua ira. E você conhece? Vejo gente nessa congregação perdida. Vejo gente nessa congregação vagando. Portanto, que as suas resoluções de ano novo sejam uma só: aprender a ser santo. Porque é esse o contexto que está o verso de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Contar os nossos dias, saber investir o nosso tempo, não é pedir para Deus entendimento de como administrar a empresa, de como gerenciar o nosso tempo de maneira organizacional, otimizar a nossa vida e essas técnicas de autoajuda baratas que vendem para você. Não é isso. O contexto aqui é: Senhor, ensina-me a usar cada segundo da minha vida para ser santo. É essa a interpretação do verso de número 12. A fugir da idolatria, a fugir do pecado do Senhor, não me deixa vagar no deserto. É o que ele está dizendo aqui. Apesar da minha fragilidade. Verso de número 13. Volta-se para nós, Senhor. Moisés queria sair daquele espaço-tempo. Volta-se para nós, Senhor. Até quando? Pergunta. Tenha compaixão dos teus servos. Até quando, Senhor? Tem compaixão de nós. Até quando eu vou ficar sem aprender as lições espirituais? Até quando eu vou ficar vagando? Até quando eu vou ficar dando círculos na minha vida? Até quando eu vou viver para a minha glória, para aquilo que eu acho certo? Quando que eu vou aprender a ser bom? Quando que eu vou aprender a amar, Senhor? Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Nos tira do espaço-tempo. Verso de número 14. Responde-lo: até quando? Quando vocês forem saciados. Verso 14. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que os nossos dias sejam alegres e nós nos regozijemos. É o que ele diz aqui no verso 14. Quando você saciar a tua mente em Deus, quando você beber de quem Ele é, quando Ele for suficiente para você, você vai aprender a economizar o seu tempo e investi-lo de maneira espiritual.
É o que está dizendo aqui. Verso 15. Alegre-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Os anos são alegres. A dor se transforma em alegria quando somos saciados na presença de Deus. Por quanto tempo, por quantas fases na sua vida durante esse ano, Deus ele te foi suficiente. Era Ele e bastava. Era Ele, aquilo era tudo. Verso de número 16. Mostra os teus feitos aos seus servos, e a tua glória aos filhos deles. Chegará o destino, sair do espaço-tempo, desfrutar da terra que emana leite e mel, da terra de Canaã. Isso só é possível quando eu estou satisfeito em Deus. Isso só é possível quando a presença dele me basta. O verso de número 16, quando ele fala, mostra teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles, nos dá uma oportunidade de escolha. Eu serei um mau exemplo diante dos meus filhos ou eu serei um bom exemplo? Eu serei tido como aquele que dá voltas no deserto espiritual da vida, ou como aquele que aprende as lições espirituais e cresce? É a escolha que nós temos diante de nós, para esse ano que segue. Eu tenho que entender isso. Que Deus é o meu Deus de geração em geração. Que Ele é meu refúgio, mesmo quando o inimigo sou eu. Que eu estou preso no tempo, Ele não. E Ele quer que eu aprenda as lições espirituais para não perder tempo. Se eu estou dando voltas, Ele quer me mostrar algo e eu preciso aprender a reconhecê-lo em meus caminhos. Aí eu estou preparado para o verso de número 17. Só então eu posso entoar essa oração. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tem gente que quer sucesso no ano que vem. Tem gente que quer que Deus confirme as obras das suas mãos, mas não está disposto a se alegrar nele. Não está disposto a aprender as lições espirituais, pois Deus não vai confirmar a obra das suas mãos. Deus não vai. Deus não entra em um negócio onde Ele não é glorificado e onde os cristãos não aprendem. E quando você entende isso, quando você percebe que precisa crescer em Deus e que isso é sucesso, que isso é cumprir as resoluções de ano novo, as suas obras e tudo aquilo que você coloca para o ano que vem, são extensão de quem você é em Deus, porque você é alguém santo, alguém que se separa. Por isso que Deus confirma a obra das suas mãos. Glorifique a Deus e aprenda com Ele. Por quê? Porque o ano que vem não deve ser o ano do seu namoro, mas o ano que você aprendeu a ter um namoro santo. Porque o ano que vem não tem que ser o ano da casa própria, mas o ano que você aprendeu a dividir a sua casa. Porque o ano que vem não tem que ser o ano da prostituição, mas o ano da consagração. O ano que vem não tem que ser o ano do seu casamento. O ano que vem é o tempo de viver diante de Deus, mas agora a dois. E quando eu aprendo isso, eu aprendo a glorificá-lo, Deus confirma a obra das nossas mãos. É isso que eu quero para o ano que vem. Tenho metas no ano que vem. E eu posso não cumprir nenhuma delas. Não importa.
Posso chegar no final do ano que vem frustrado com a minha lista de 10 resoluções, dizendo que não cumpri nenhuma. Mas se eu olhar nas entrelinhas de tudo isso e puder dizer, eu glorifiquei a Deus, eu aprendi com Ele, isso me basta. Isso me é suficiente. Porque a lógica que comanda a minha vida não é a lógica do mundo, mas é a lógica do Senhor do tempo, que não me deixa perdido no espaço.